E aí, gurias, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que já foi muito pedido lá no meu Instagram, que vocês sempre me pedem, né, que é contando sobre o meu processo de emagrecimento. Como que isso aconteceu, já que vocês sabem que eu sempre defendo para vocês uma alimentação consciente, uma alimentação que a gente realmente se nutra sem fazer dieta, sem passar fome. Então eu vou contar como que foi o meu processo, como que eu emagreci então esses 15 quilos aí que vocês viram nas fotos, quando você clicou na thumb você viu. Então vem comigo que eu vou te contar como que isso aconteceu. Então para começar, né, eu preciso falar para vocês, assim, voltar um pouquinho na minha história para vocês entenderem o contexto, né, como que foi esse processo de engordar, né? Por que eu comecei a querer emagrecer? Para começar, né, eu fui uma criança então que eu tive uma perda muito recente, eu perdi meu pai com 11 anos e nesse momento foi quando começou a acontecer assim essa relação, né, desequilibrada com a comida. Por que isso aconteceu? Desde muito novinha eu aprendi que eu conseguia mascarar os meus sentimentos através da comida. Então, como aquilo aconteceu, eu não tinha ferramentas na época para realmente entender o que aquela perda representava na minha vida. Eu comecei a ter aqueles momentos, né? Porque os poucos momentos naquele período que eu tinha com a minha família ali eram momentos que a gente estava comendo, então batata frita, doces, essas comidas mais rápidas, porque foi um momento muito difícil para todo mundo. Então, desde pequena eu aprendi que quando eu tava triste, eu comia. E aí começou a acontecer esse comportamento que muitas mulheres têm em relação à alimentação, né? De que quando você tá triste, você come. Ou também, né, poderia ser quando a gente tá feliz, a gente come para recompensar. E aí, desde muito nova, eu comecei a desenvolver, assim, essa relação desequilibrada com a comida como um todo, assim. E aí, né, fui crescendo ali na minha adolescência. E se eu pudesse contar para vocês, assim, lembrando, né, quando eu começo a estudar também sobre comportamento alimentar e ver como que isso se deu na minha vida, assim, como que eu comecei a querer essa busca por esse corpo e por realmente emagrecer de uma maneira muito rápida. E eu poderia falar pra vocês que foi quando eu li numa revista, eu devia ter uns 15 anos, assim, naquelas revistas teen, tava falando ali o peso de uma cantora que eu era muito fã dela e a gente tem uma altura parecida. E ali, gurias, foi quando eu posso dizer pra vocês, eu comecei a me sentir inadequada. Então, por exemplo, assim, eu era uma criança, eu não era uma criança gorda, eu não tava muito acima do peso, mas sim, eu tava um pouco acima do peso, né, eu já vinha comendo errado por algum tempo, só que quando eu vi aquele peso ali da cantora, eu pensei assim, eu preciso chegar nesse peso, porque eu tinha, sei lá, uns 10 quilos a mais que ela, até mais, eu acho, uns 15 quilos. Só que na época eu não sabia, né, que existem os biotipos corporais. Então, por exemplo, por mais que eu emagreça, eu nunca vou chegar no corpo dela, entende? Porque a gente tem uma estrutura óssea, uma integridade também da massa muscular que pode variar, só que uma criança, uma adolescente na época não sabia disso. E foi ali naquele momento que eu comecei a fazer as dietas, né? Então, eu lembro que nessa revista falava também em dieta, então foi meu primeiro contato, assim, quando eu vi que eu precisava emagrecer porque tinha uma pessoa com a minha altura que pesava tantos quilos a menos. Esse é um motivo que você não vai me ver falando aqui o meu peso, tá? Eu não vou falar isso. Por mais que vocês tenham visto que eu falei que eu tive uma perda ali de 15 quilos, eu não vou falar meu peso porque eu não sei, né, se a mulher que está assistindo agora, isso pode ser um gatilho para vocês, assim como foi para mim também. Por isso que eu jamais falaria o meu peso aqui, tá? Inclusive, assim, dou essa recomendação que você não se baseie no peso de ninguém para encontrar o seu peso ideal. Isso varia muito. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre biotipos corporais, acessa aqui embaixo que eu fiz um post sobre isso para você entender, tá? Mas aí foi quando começou então essa mentalidade das dietas. E aí, gurias, o que aconteceu? Ao invés de emagrecer, eu comecei a desenvolver compulsão alimentar. Por quê, né? Porque essa dieta que eu comecei a fazer, ela era muito restritiva, eu não conseguia me nutrir com ela. Pra gente realmente emagrecer de uma maneira definitiva, saudável, a gente precisa de refeições completas. E isso era tudo que eu não fazia. Eu não sabia montar um prato completo, não sabia da quantidade que eu precisava de macronutrientes do dia. Então, o que aconteceu? Eu emagrecia, né? Porque na verdade eu estava desidratando. Então eu emagrecia, por exemplo, em uma semana 3 quilos, conseguia ficar com aquele peso ali, ficava achando que tinha emagrecido, só que na semana seguinte eu engordava e engordava muito mais. E foi aí que eu realmente comecei a engordar muito, né? Eu comecei a ganhar mais peso.
porque eu comecei a entrar nesse looping, engorda, volta pra dieta. E como cada vez eu comecei a experimentar dietas cada vez mais restritivas, eu comecei a ter outros problemas relacionados a isso também, né? A minha pele começou a ficar com muita espinha, com muita oleosidade, o meu cabelo. Eu comecei a ter, assim, diversas disfunções, inclusive também intestinais. Foi aí que eu comecei a sofrer muito com constipação, né? E isso demorou muitos anos para eu conseguir curar, então, porque eu comia muito poucas fibras, eu não sabia a necessidade de a gente se nutrir de fato, assim. Bom, então aí fiquei muitos anos, né, com esse peso acima e a cada ano eu engordava mais, porque era muito difícil realmente conseguir manter aquela alimentação. E aí passaram-se muitos anos mesmo, assim, eu cresci sempre com isso, querendo emagrecer, fazendo atividade física, mas tudo de uma maneira muito errada. Eu nunca tinha ido numa nutricionista, tá? Quero deixar isso bem claro pra vocês. E nem na psicóloga também, que era algo que poderia ter me ajudado, né? Esse trabalho das duas teria sido, assim, excelente desde a infância, mas como não aconteceu, eu acabei chegando na vida adulta, assim, já com compulsão alimentar. Então eu tinha, assim, episódios de compulsão alimentar. Felizmente, gurias, aconteceu uma coisa na minha vida que foi, assim, o que me marcou muito, que realmente eu já fiz um vídeo aqui contando, né, sobre o meu processo quando eu decidi fazer a minha transição para uma alimentação vegetariana, o que aconteceu depois disso. Então, quando isso aconteceu, foi a primeira vez que eu pensei assim, nossa, agora eu preciso de ajuda, porque eu não sabia o que comer, eu não tinha ideia de como que seria uma alimentação baseada, assim, em realmente comida natural. Bom, mas aí, resumindo, assim, nesse dia eu decidi que eu precisaria procurar uma nutricionista, porque eu não sabia nada, eu não sabia como montar pratos, né, e eu não tava tão pensando, gurias, na verdade, assim, eu não tava pensando em perda de peso, nada disso. Eu queria realmente, pela primeira vez na vida, aprender a me alimentar, a fazer as pazes, sabe, com a alimentação, a começar a me nutrir mesmo, assim, de verdade. E aí eu procurei uma nutricionista. Na época, eu não tive, assim, o atendimento que eu gostaria de ter tido, né? O atendimento que realmente a gente deve ter quando uma pessoa tá nesse processo, assim. Então, não houve também essa abordagem mais comportamental, assim, e muito menos baseada na alimentação que eu queria ter. E foi aí que eu decidi, assim, que eu vi aquilo e eu falei, não é possível, né? Que eu não vou ter o atendimento que eu realmente preciso ter, assim, né? Isso não vai me ajudar. Eu cheguei em casa, vi o plano e vi que muitas das coisas ali eu não queria mais comer, né, que eram muito gordurosas, que eram industrializados e tal. E aí foi quando eu decidi, né, eu troquei de curso, eu fui pra nutrição por isso, pra poder ajudar mulheres a realmente fazerem as pazes com a comida, com o corpo, entenderem, né, que não vai ser a dieta que vai te fazer emagrecer de uma maneira definitiva, que tem questões comportamentais associadas, enfim, assim. E também para estudar os alimentos e o que era uma alimentação realmente natural. E foi nesse processo que eu comecei, assim, a naturalmente, né, a perder peso de uma maneira muito mais, assim, tranquila, que eu comecei a gostar do processo de emagrecimento. É isso que eu falo sempre, assim, muito para as minhas alunas, seguidoras. O processo de emagrecimento não precisa ser sofrido, você não precisa passar fome, né? É possível que você passe vontade em alguns momentos, mas pelos comportamentos que você tinha, né, de muitos excessos e tal. Mas fome não é para você passar, principalmente se você consegue identificar a fome física de fome emocional. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu já entrei sabendo o que eu queria, né, que eu queria realmente propagar uma alimentação baseada em plantas, sem industrializados, uma alimentação que fosse sustentável também, né, e trabalhar com mulheres, assim, que é o público que eu gosto muito de trabalhar, justamente porque eu já vivi isso, né, e eu sei como dói. Cada ano a gente perder roupa porque não serve mais, a gente deixar de ir a eventos porque se sente inadequada. Eu não tô dizendo que você tem que emagrecer para ir em nenhum evento, não é isso, muito pelo contrário. O primeiro ponto, gurias, para o emagrecimento definitivo é a aceitação. É a gente aceitar esse corpo que a gente tem, é saber que não importa se você tem 10, 15, tantos quilos para emagrecer, isso é irrelevante, né? O que importa no momento, assim, é que você se aceite para que depois você olhe para esse peso, para esses quilos que você quer perder. Essa questão do sobrepeso, em relacionado também às mulheres, envolve várias questões, gurias, questões hormonais, questões, como eu falei, né, emocionais, comportamentais. Muitas vezes você tá hoje acima do peso, não é uma culpa sua, é uma culpa da dieta que você fez por tanto tempo, que te venderam como uma dieta milagrosa que vai funcionar e que
que funciona para algumas mulheres. Quando eu falo, gurias, em emagrecimento sem dietas, é porque eu acredito e eu estudo e eu vejo isso, né, que cada dia mais a população caminha para a obesidade. Hoje, mais de 55% das pessoas estão acima do peso no Brasil, 20% estão obesas. Então, vocês acham que se a dieta funcionasse mesmo, essas pessoas estariam acima do peso? Eu acho que é um dos grandes sinais que as dietas vêm falhando. Então, a gente precisa falar mais sobre o comportamento, né, das mulheres em relação à alimentação. Então, eu sempre gosto de falar isso. Estar acima do peso não é só a sua culpa, né? Tem várias questões, as comidas que são vendidas como saudáveis e não são, a mentalidade da dieta. Então, desde que eu comecei a estudar, como eu falei, né, entrei na faculdade já com essa mentalidade, eu já fui desde o primeiro dia estudando, fazendo cursos sobre alimentação baseada em plantas. Eu tive também cadeira de nutrição comportamental na faculdade, então a minha mente, assim, durante aqueles anos, sempre foi muito visando isso, assim, a propagar uma alimentação realmente consciente para o emagrecimento, né? E aí, nesse processo, eu também comecei a emagrecer muito, assim, foi algo pela primeira vez sem sofrimento. Isso não foi do dia pra noite, eu quero muito deixar isso claro pra vocês, tá? Isso foi um processo, então eu tive um emagrecimento maior ali no primeiro ano, porque eu tinha mais pra perder, né? Só que pela primeira vez eu não engordei no ano seguinte, então eu emagreci, por exemplo, ali uma quantidade, né, maior, e aí depois emagreci e aí eu comecei a manter, né, e a ter também mais massa magra. Isso foi uma coisa que aconteceu muito nesse processo, porque eu tava avaliando, né, o peso, mas também a massa magra, que é o que eu sempre gosto de falar pra vocês. O peso na balança, gurias, pode não falar muito sobre você, né? É possível que você faça uma semana ali com uma alimentação saudável e você não perca número na balança, mas se a gente vai medir, se a gente vai fazer uma avaliação ali antropométrica, a gente vai ver que você ganhou muita massa magra. Então, pensem mais, assim, na alimentação de vocês, na saúde de vocês como um todo e também no processo de emagrecimento. Como que tu tá se sentindo nesse processo de emagrecimento, né? Você tá passando muita fome? Você tá realmente se nutrindo de fato? Existem várias ferramentas que ajudam muito. No meu processo de emagrecimento, né, teve muito estudo. Então, assim, eu não acho que você precisa saber tudo sobre nutrição, por exemplo. Muito pelo contrário, eu acho que muita coisa você pode deixar só para os profissionais de saúde, sabe? Eu vejo que muitas pessoas fazem a dieta dos macros, a dieta dos pontos, né? E quer saber exatamente valores, assim, que são termos muito técnicos, assim, sendo que a gente despertar, né, essa alimentação mais intuitiva, ela nos mostra que a gente precisa sim, né, se a gente quer emagrecer e estar em déficit calórico, mas isso não quer dizer que você vai ter que contar ali as quantidades exatas, pesar todos os alimentos, porque isso pode te trazer um emagrecimento por um tempo, mas será que você vai sustentar isso para a vida inteira? Você vai estar lá daqui a 10 anos assim, medindo tudo, fazendo tudo exatamente assim? Ou será que você prefere, né, realmente desenvolver habilidades de se alimentar de uma maneira que você consiga intuitivamente, que o seu corpo te fale, né? Tô saciada, chega, não preciso comer mais. Foi assim, gurias, que eu consegui emagrecer, né? E consegui sustentar isso, assim. Então, esse meu processo de emagrecimento, ele nunca mais teve um efeito rebote. Eu nunca mais sofri, eu nunca mais perdi roupa, né? Hoje, pra mim, tanto no verão quanto no inverno, é uma vida normal. Eu não preciso chegar todo novembro, tenho que emagrecer tudo de novo. Eu vivi assim, sabe? Então, nesse efeito sanfona eterno, assim. Mas então, vamos falar da alimentação, né? Como que foi a minha alimentação quando eu realmente comecei a emagrecer sem passar fome e realmente conseguindo manter esse peso durante as semanas, né? Foi quando eu comecei, gurias, a me alimentar com comida de verdade, tá? Esse termo, comida de verdade, tá muito banalizado por aí. O que é comida de verdade? Comida de verdade, gurias, é comida que vem da natureza, né? É comida que a gente tem uma quantidade grande de fibras, é um alimento mais completo, né? Uma matriz alimentar, assim. Então, a gente não pode considerar um alimento de verdade, um alimento embutido, né, feito de peru, excesso de gordura, né, excesso de hormônios e tal. Então, comida de verdade é uma alimentação baseada em plantas, né, são todas as leguminosas, lentilha, grão de bico, feijão,
diversos tipos, né, de feijões. Os feijões têm dezenas de tipos, os cereais, arroz, quinoa, amaranto, todos os vegetais, né? A gente tem assim diversas opções, frutas e oleaginosas, sementes, e pegar todos esses alimentos e fazer uma alimentação realmente baseada neles. Eu não tô falando que você não vai comer um industrializado, eventualmente tomar uma cervejinha, um vinho ou comer algum desses alimentos mais processados, mas isso tem que ser numa parcela muito pequena da sua semana, né? E aí já vou entrar aqui, vão me perguntar, você fez dia do lixo, você fez refeição livre? Gurias, quando eu realmente entendi o que é uma alimentação consciente, eu comecei a ter uma alimentação muito mais livre, no sentido assim, de que eu queria me nutrir disso, eu queria me nutrir desses alimentos de verdade realmente. Então, a minha alimentação não tinha um dia que eu poderia fazer uma refeição livre. Se eu quisesse fazer, por exemplo, né, comer um doce, um chocolate, alguma coisa numa quarta-feira, eu comia e eu saciava aquele momento ali. E aí eu fazia, né, a pausa para refeição, as minhas alunas sabem o que é isso, assim, que é aquele momento em presença ali, né, usar todos os sentidos e tal. Isso, quando a gente come, quando a gente tem uma vontade genuína, evita da gente chegar no final de semana com aquela vontade muito maior. Então isso me auxiliou muito também, assim, a evitar, né, aqueles episódios compensatórios. Então hoje faz anos que eu nunca mais tive uma crise de compulsão alimentar. E eu passei por vários momentos desafiadores na minha vida ao longo desses anos, né, assim, esse último ano foi um ano muito desafiador para todos nós. E eu hoje tenho, assim, eu falo sempre para as minhas seguidoras, alunas, assim, que uma das maiores conquistas da minha vida, assim, sem dúvida, foi ter ressignificado a minha relação com a comida, assim, porque eu vi que eu curei muitas coisas do passado também, quando eu reaprendi a me alimentar, e é por isso que eu quis trazer para vocês esse vídeo com essa visão, assim, de que não importa quantos quilos você quer perder, mas faça isso de uma maneira mais consciente, faça isso aceitando o corpo que você tem hoje, sabendo que esse corpo que você tem hoje que vai te permitir chegar no corpo que você quer chegar, sabe? Então cuida dele, né? Pratica o autocuidado. Eu vou mostrar aqui uma ferramenta, porque eu já disponibilizei essa ferramenta lá no Telegram, no nosso grupo, que é uma ferramenta que eu fiz quando eu comecei esse processo, tá? Que é essa estrela aqui, a estrela do comportamento alimentar. Eu sugiro muito que vocês baixem ela, tá? Eu acho que vale a pena fazer, observar como está hoje essas questões na vida de vocês. E aí eu vou mostrar algumas ferramentas que me ajudaram muito, né? Então tem um cardápio, eu fiz um cardápio pra mim, né? Baseado em plantas, eu coloquei esse cardápio aqui na minha geladeira, eu fazia todos aqueles processos, assim, por exemplo, né, gurias? Fazer as compras, saber o que eu tava comprando, comprar o mínimo possível de industrializado, ir pra cozinha, fazer as minhas refeições. Não existe, gurias, mudança de comportamento alimentar sem a gente saber minimamente preparar as nossas refeições. Então foram várias estratégias diversas, eu usei essa aqui que eu também uso com as minhas alunas, no planejamento alimentar. Eu comecei a usar muitas coisas assim para tornar esse processo mais prazeroso. O que fez o meu processo de emagrecimento, né, que vocês estão vendo aqui nas fotos, eu vou colocar para vocês verem, foi isso, assim, foi o primeiro eu aceitar o corpo que eu tinha antes, tanto que eu não tenho vergonha, gurias, do corpo que eu tinha antes, muito pelo contrário, assim, eu era uma mulher realmente, assim, que estava disposta a melhorar a minha saúde e eu não tenho vergonha nenhuma dessas fotos, assim, muito pelo contrário, eu não acho que existe uma melhor e uma pior, não, a única coisa que eu posso garantir é que a minha versão mais saudável e mais consciente é hoje, e antigamente eu não consegui chegar nesse peso porque eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje, mas não é pra eu me envergonhar desse corpo e nem pra você se envergonhar do corpo que você tem hoje, muito pelo contrário, como eu sempre falo, esse é o corpo que vai te fazer conquistar mais saúde. Então esse foi o meu processo de emagrecimento, tá? Se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu conto, e eu quero aproveitar para dizer para vocês também, né, que eu tenho hoje um grupo, né, eu tenho um programa de emagrecimento online, que é o Método 3P, que é essa metodologia que eu desenvolvi ao longo dos anos, né, que está relacionada ao que eu falei aqui hoje, que é sobre realmente esses ajustes na alimentação, a emagrecer sem dieta, a emagrecer aprendendo o que realmente é uma comida de verdade, o que é uma alimentação realmente natural, que nos traz o emagrecimento, mas também nos traz diversos outros benefícios, clareza mental, cabelo, né, vai melhorar a saúde do cabelo, da pele, intestinal, assim, diversos benefícios mesmo. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais, acessa aqui embaixo que eu vou deixar o link, as inscrições, inclusive, para esse programa vão abrir. Se você estiver vendo esse vídeo depois, talvez as vagas já
tenham encerrado, mas fique atenta nesse link aqui com as informações que a gente vai mandando sempre atualizações para quem tá na lista de espera dos meus cursos e também lá no meu site, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu tentei fazer ele de uma maneira assim, realmente trazendo assim tudo que eu vivi para vocês. E se ficarem com dúvida, quiserem saber o que eu como durante o dia, se quiserem algo mais detalhado, comenta aqui e me conta você como que é o seu processo, assim, você gostaria de emagrecer, você já sofreu com dieta, já teve também episódios de compulsão alimentar, compartilha aqui que eu tenho certeza que você vai inspirar outras mulheres e eu vou adorar também ver o seu comentário. Se você chegou até aqui, deixa um comentário aqui com um coraçãozinho para eu saber que você chegou até essa parte do vídeo, tá bom? Um beijo e nos vemos num próximo vídeo.